Cheguei, galera, tudo show com vocês? Marcos, jogador aqui. Hoje vamos ter um unboxing muito especial. O Edu Falaschi, ex-vocalista das bandas Angra, do Almar, que era uma banda solo dele, agora tá lançando um trabalho solo. E o primeiro CD dele, Vera Cruz. Eu depositei muita confiança e por isso eu comprei antecipadamente um box especial, uma edição de colecionador exclusiva aqui do Brasil, que vem com muita coisa especial. Inclusive, vamos até trocar de camiseta, mas eu resolvi utilizar essa camiseta nessa primeira parte do vídeo, né? Porque ela representa todo o trabalho que o Edu fez nesse CD aqui, então eu confiei que ele fez um trabalho incrível aqui no Vera Cruz. Vamos fazer um unboxing? Partiu, finalmente chegou. Olha essa caixa, galera, parece um tesouro. Olha assim, ao contrário. Olha assim. Olha só que linda. Capricho do Falaschi. Olha. Conforme prometido. Aqui embaixo. Sempre aqui tem mais um detalhe. Plástico bolha, camiseta, uma estampa com dois tipos de cores, basicamente. Um amarelo mais clarinho, né? Bem mais clarinho. E o azul. Confesso que senti falta de alguma coisa na parte de trás, tá? Nem que fosse Edu Falaschi atrás. Mas tá aí a camiseta, estampa bonita. Okay. Nós temos aqui incrível, uma dedicatória. Nossa, ele fez para cada um dos que compraram, das 2.000 pessoas que compraram. Oh, obrigado, Marcos. Você foi o número 137. Que da hora, mano. Nossa. Obrigado eu, Edu. Mais esse trabalho incrível. Aqui nós vamos ter a caneca, né? Bem embalado, muito importante, né? Caneca muito bonita. Toda detalhada. Perfeita caneca. E a peça mais importante de todas está aqui, né?
no Digibook. Um selinho. Nossa. Olha essa beleza aqui. Tira isso aqui. Eu quero guardar até esse selo de qualidade aqui, cara. Mano, eu vou colocar aqui na parte de trás. Meu Deus, que coisa linda. Sem dúvida, um dos itens mais incríveis da minha coleção de música. Uma coisa que foi feita só para os brasileiros, segundo a agência, né, do grupo. Nossa, tem toda a história aqui. E todas as letras das composições. E aqui nós temos o CD, na verdade o DVD, né, com o making off, e aqui o CD. Sensacional. Valeu a pena a espera e não demorou tanto até. Passou rápido o tempo. Mano, tô muito feliz, cara. Vocês viram aquela caixa? Essa caneca, essa dedicatória, mano, esse autógrafo e isso aqui são o mais próximo que eu fui nos últimos 3 anos, eu acho, de ir num show. Faz muito tempo que eu não vou num show. O último acho que foi o do Angra, e com a minha esposa. E cara, tô muito feliz. Tô esperando agora o kit do Angra que eu pedi de aniversário pra minha esposa. Esse aqui eu comprei e foi em fevereiro, se não me engano, que eles lançaram a pré-venda. Até que passou rápido, mano. E como bônus pra vocês que estão aqui até o final desse vídeo, galera, eu vou ler esse prólogo aqui. Ele é meio longo, tá? Então se preparem aí na cadeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas contando provavelmente a história. Se bem que aqui diz que é um prólogo, então é só o início, e o resto da história a gente vai acompanhar no restante do CD. Eu vou ler aqui junto com vocês pra ter uma motivação assim, pra eu ler com mais atenção, porque dificilmente eu acho que eu vou voltar a ler isso, porque eu tô com muito pouco tempo disponível pra voltar a outras coisas que eu já li, né? Por exemplo, eu sou muito ocupado aqui com o canal e outras coisas, então se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Botei até o fone aqui pra não ter tanto barulho externo assim, pra ficar bastante focado aqui. Então, prólogo. Era uma madrugada fria de outono. Calma, um vento leve e cortante assoviava, quase de forma assustadora, quando tocava os galhos das castanheiras dos canteiros da cidade portuguesa de Tomar. Passos acelerados ecoavam de forma crescente, vindo do meio das muitas vielas que desembocavam nos ladrilhos brancos e pretos da praça principal. Uma sombra ofegante se revela. O vestido azul da jovem mulher parecia negro. A cruz prateada no centro da capa preta se debatia contra o vento enquanto ela cuidadosamente avançava. O tecido branco que lhe protegia a cabeça não conseguia esconder a aflição em seus olhos. Ela para por alguns segundos para tentar recuperar o ar. Se vira para o caminho de onde veio como se procurasse algo ou alguém. Sua expressão cansada e desesperada se converte em uma momentânea, porém genuína ternura, quando ela revela, nos braços, um recém-nascido envolto por tecidos e palha, dentro de uma cesta. Respira fundo. A criança esboça um choro, fazendo com que a mulher o trouxesse para mais perto do corpo, tentando abafar o som. Em vão.
Rapidamente, o som agudo do choro da criança toma conta de toda a praça. Para desespero da jovem, passos e vozes são ouvidos. Ela fecha sua capa novamente e corre para a direção oposta de onde viera. Na tentativa de despistar perseguidores, ela vai costurando por entre as ruas, mas o choro recorrente da criança sempre acaba por acusar o local onde estava. Sem descanso, ela segue e vê ao longe, no final da rua, o reflexo das águas de um rio. Então diz para si mesma com um esboço de sorriso: "Deve estar perto." E segue acelerada para aquela direção. Os dois perseguidores, cujas expressões eram fechadas e concentradas como predadores, param brevemente. Em silêncio, tentam encontrar alguma pista para rastrear o caminho que a jovem teria tomado. Quando um deles escuta um leve ranger de madeira vindo do final da rua, ambos se entreolham e, com os olhares afirmativos, partem correndo para aquela direção. Com o frio, a madeira dos barcos atracados no porto do rio Tomar se contraía, fazendo um barulho que, no silêncio da madrugada, parecia ser muito maior do que realmente era. De longe, o conjunto arquitetônico do Convento de Cristo já era imponente, mas, enquanto dele se aproximava, a jovem ia se rendendo cada vez mais à grandiosidade das edificações, entre as quais estava o famoso Castelo de Tomar, sede da lendária e respeitada Ordem de Cristo. O tempo está se esgotando, pensa a já exausta jovem, que acelera o passo em direção aos imponentes portões da entrada do convento. Ao entrar, ela sente uma paz que não sentia havia muito tempo. Em meio à vegetação rasteira do imponente jardim, algumas poucas árvores se destacavam. Uma passarela larga de pedra separava igualmente os dois lados do local, e no final de alguns metros dava em uma escadaria. Os ruídos irregulares do movimentar dos portões acusaram que os perseguidores haviam tido sucesso no rastreio. Só havia uma opção: subir as escadas. Ao completar os passos até o último degrau, com os olhos marejados, encontra uma grande edificação cuja porta de entrada era de madeira. Ela respira fundo. Sabe o que precisa fazer. Suas lágrimas se misturam com o suor de seu rosto enquanto se curva, para com um beijo na testa se despedir. "Adeus, meu filho. Eu sempre te amarei." Ela olha para a criança. Uma última vez. Depressa, ela analisa o espaço ao seu redor e nota um tímido pomar, até o qual se dirige zelosmente para apanhar algumas frutas. Embrulhando-as em um dos panos que sobrara, ela se prepara para executar seu plano. Com o cesto em uma das mãos, no interior do qual estava a trouxa de pano feita para iludir os algozes, a jovem parte em disparada. Sua missão ainda não estava completa. De forma ágil e rápida, corre na direção dos perseguidores, pelos quais passa e a quem atrai para fora dos portões. Segue veloz, rumo ao rio, para uma posição de onde pudesse ser vista. Ao saírem do convento, os perseguidores conseguem vê-la se levantar, na margem, depois de colocar algo nas águas. À medida que se aproximavam, ela desembainhou uma espada, no mesmo momento em que jogou sua capa para trás do corpo, abrindo os braços e se preparando para o confronto. "Desistam! Vocês nunca conseguirão encontrá-lo." "Mataremos você primeiro. Depois cuidaremos da criança", diz de forma arrogante um dos homens. A luta acirrada começa, e a jovem, surpreendendo um dos dois homens com habilidade com a espada, ao desviar de um golpe, corta a superfície do rosto do perseguidor, perto do olho direito. Enfurecido, o homem parte para cima dela e de forma covarde a segura, para que o outro a atingisse nas pernas violentamente. Apesar da grande dor, a jovem ainda consegue se colocar de pé, embora, imediatamente, outro golpe lhe é desferido e atravessa o abdômen. Não obstante a dor mortal que sentira, ela se ajoelha, abre os braços e olha para o céu, como se agradecesse por ter conseguido cumprir a missão. Com o gosto de sangue cada vez mais forte na boca, ela então sorri e se entrega para o último e derradeiro golpe, que lhe perfura o peito brutalmente. Cai sem vida. Um dos homens a empurra com o pé para dentro do rio. Aos poucos, a jovem se afunda e some na escuridão das águas. "Agora temos que pegar o cesto com a criança", diz o ferido, correndo na direção do fluxo do rio. No convento, a jovem freira, Irmã Rosa, de repente desperta. Por acaso tinha ouvido mesmo aquilo? Parecia ter vindo do lado de fora. "Estou sonhando?" questiona enquanto esfrega os olhos. Quando o som se repetiu e sua companheira de quarto, Irmã Maria, também acordou surpresa, as duas se entreolharam e disseram ao mesmo tempo: "É uma criança!" "Meu Deus! Corra chamar a Madre Superiora", disse Rosa enquanto se dirigia à porta de madeira que dava para o jardim de entrada do convento. Quanto mais ela andava, mais alto soava o choro. O corredor nunca lhe tinha parecido tão longo. Ofegante, ela apertou o passo e procurou a chave certa no molho que segurava. Suas mãos tremiam. Ao abrir a porta, não conteve a forte emoção que sentiu. Ali estava, abandonada no chão, uma criança emaranhada em tecidos brancos. Ela olha em volta para se certificar de que não havia mais ninguém por ali. "Criança, vocês devem estar com frio", disse à medida que se abaixava para pegá-la no colo.
Por um momento, um arrepio tomou conta da irmã. A criança olhou diretamente para ela ao mesmo tempo em que havia parado de chorar. Foi como se as duas tivessem de alguma forma criado uma conexão imediata. Mais uma vez, a freira checa se havia mais alguém do lado de fora e, rapidamente, fecha e tranca a porta para cortar o vento frio que entrava. Não acredito, disse o homem de rosto ferido conforme esmurrava com as duas mãos o tronco de uma árvore para descarregar a raiva. A criança certamente se afogou, afirmou o outro enquanto tirava o cesto virado para baixo, completamente inundado das margens do rio. Pelo menos nossa missão está cumprida. A criança está morta! Acenaram os dois com a cabeça em sinal de concórdia, ao mesmo tempo em que se misturavam à escuridão e sumiam pela madrugada. Com o passar dos anos, o menino cresceu saudável e feliz, ao lado das demais crianças que viviam no orfanato do convento. Era um ambiente rígido e disciplinador, mas também muito amistoso e amoroso. Batizado como Jorge, por conta da marca de nascença que tinha no peito, uma simétrica cruz de São Jorge, o menino sempre recebeu aos cuidados e o afeto de irmã Rosa, que desde que o fitara pela primeira vez com seus reluzentes olhos azuis naquela fria noite, o considerava e o tratava como um filho. A ela, o menino recorria quando era afligido por quaisquer problemas ou amofinações, dos mais simples até seus frequentes pesadelos, quando acordava transpirando, gritando e despertava todas as crianças do quarto. A precisão e riqueza de detalhes com que o menino descrevia suas experiências nos sonhos chamou a atenção de irmã Antonella. Muito inteligente, a Madre Superior era uma grande estudiosa de símbolos. Tomou nota dos sonhos e não demorou para perceber uma peculiar conexão entre tudo o que era relatado. Com pressa, foi até Dom Abelardo, bispo responsável pela administração do convento e também entusiasta de símbolos e antigas lendas, para dividir suas suspeitas. Ela e o velho amigo sabiam que, há cerca de 300 anos, um livro com várias anotações e símbolos foram encontrados por templários, após uma investida contra um grupo suspeito em um pequeno vilarejo no leste europeu. Segundo rumores, os seguidores de um suposto novo Messias morto pela igreja haviam se revoltado e jurado vingança. Autoproclamados como a Ordem da Cruz de Nero, espalhariam todo o ódio que sentiam pelo Deus da Igreja e da humanidade. O livro em si trazia basicamente pensamentos profanos e ideias aleatórias, com exceção das últimas páginas, coerentemente dedicadas a um pequeno texto com as seguintes frases assinadas por Bispo Negro. O que neste livro foi concebido precisa ser repartido. Assim como Nero, purifiquem através do fogo. Na sequência, curiosamente com outra grafia, palavras proféticas dizendo que um descendente consanguíneo do primeiro bispo negro, portador de uma marca sagrada, nasceria, e então acabaria com tudo que ele havia começado. Abelardo, o menino corre perigo, concluiu a madre. Dom Abelardo concordou e solicitou a presença de Jorge. Na ocasião, além dele, irmã Antonella e o menino, um misterioso cavaleiro acompanhou o encontro em absoluto silêncio. Apenas observava e ouvia tudo, do canto da sala. Jorge, desinibido como era, respondeu a tudo que lhe fora perguntado e, assim que deixou a sala com a irmã Antonella, o bispo e o cavaleiro se entreolharam estupefatos. Na mente de ambos, somente o pensamento de que a profecia relatada nas antigas escrituras, protegidas há centenas de anos pelos templários, finalmente poderia se concretizar. Afinal, não era possível que uma criança com aquela marca de nascença, com todos aqueles relatos e tendo sido encontrada da forma que foi, fosse mera casualidade do destino. Ambos concordaram que providências deveriam ser tomadas. Há muitos anos, a Festa dos Tabuleiros era a celebração mais importante da cidade de Tomar. Realizada a cada 2 anos, sempre atraía muitos visitantes de várias partes da Europa. Isso era motivo suficiente para Jorge, agora um rapaz, estar muito entusiasmado e ansioso para frequentá-la pela primeira vez. Com roupas novas feitas à mão por Irmã Rosa, o jovem caminhou em direção à saída do convento. Do lado de fora dos portões, Arthur, seu melhor amigo desde a infância, o aguardava impaciente. A promessa era um dia de muito divertimento e aventura, já que Arthur, um ano mais velho que Jorge, por ter nascido nas redondezas, já havia explorado toda aquela parte da cidade. Eles dançaram, acompanharam o cortejo, comeram doces e se aventuraram pelas vielas do bairro. Aproveitaram até o início da noite, quando se despediram e cada um voltou para sua casa. No caminho, Jorge teve a impressão de estar sendo seguido. Olhou para trás e não viu ninguém. Ao retomar a caminhada, foi surpreendido por 2 homens aterrorizantes que sacaram suas espadas e se aproximaram do rapaz assustado. O que possuía uma cicatriz no rosto e um sorriso sarcástico fez sinal para o outro atacar. Sem intervalo de espaço, um vulto pulou na frente de Jorge e desarmou o atacante. Após uma intensa luta, os carnífices foram embora. O herói se apresentou como Pedro Álvares Cabral,
um nobre cavaleiro da Ordem de Cristo. Ele usava vestes brancas e uma cruz vermelha no peito, e disse que fora incumbido por Dom Abelardo e o grão-mestre de sua ordem, desde a visita de Jorge ao bispo, ainda na infância, a zelar por sua integridade. Toda vez que o rapaz saía das edificações do convento, independente do motivo, o cavaleiro o acompanhava secretamente. Cabral também disse que havia chegado o momento da iniciação do rapaz. Após quase 3 anos de estudos filosóficos e treinamentos militares intensos, Jorge foi convocado por seu mestre capitão, Cabral, para integrar a próxima expedição marítima às Índias. Essa era uma grande honra, desde 1418, quando o Papa Martinho V promulgou a bula Sane Caríssimos. As navegações eram abençoadas e consideradas verdadeiras cruzadas. No dia da partida, Jorge foi acompanhado por Dom Abelardo, irmã Antonella e, claro, irmã Rosa. Emocionada, ela iria se despedir do rapaz pela primeira vez em toda a vida. Entregou algumas rosas a ele e disse que era para se lembrar dela. Mas, também emocionado, Jorge emendou dizendo que quando isso acontecesse, ele olharia para o céu e se lembraria do azul de seus olhos. Enquanto o barco se afastava do porto, os dois começaram a cantar, para si mesmos e ao mesmo tempo, a canção de ninar que ela costumava cantarolar para ele desde o dia que o encontrou. A rotina da vida em alto mar não era fácil. Além da falta de conforto e higiene, as lembranças de irmã Rosa e da vida do convento traziam momentos de tristeza e nostalgia. Era parecido com a vez em que Arthur partiu como voluntário na esquadra de Cristóvão Colombo 2 anos antes. Jorge imaginava como ele estaria, se estava vivendo as aventuras que buscava e se um dia voltariam a se encontrar. O jovem se dava bem com a maior parte da tripulação, exceto com um pequeno grupo de homens antissociais e discretamente mal encarados. Eles despertavam desconfiança e Jorge chegou a confidenciar a Cabral suas impressões a respeito do grupo. O capitão prontamente se contrapôs aos comentários. Guiadas pela imprevisibilidade da natureza, as embarcações passaram por incontáveis dificuldades e momentos de vida ou morte. Entretanto, nenhuma adversidade se comparou à tempestade de 3 dias que, por pouco, não trouxe um fim prematuro e trágico à expedição. Bartolomeu Dias, homem de confiança do capitão Mor, fez jus à fama que o precedia e guiou a expedição até o fim da tormenta. Terra à vista! A euforia tomou conta de todos, mas o primeiro contato com os nativos daquele lugar desconhecido ocorreu apenas no dia seguinte, quando Nicolau Coelho e alguns homens foram de bote até a praia. Felizmente, o encontro ocorreu de forma pacífica. Os membros do clero, apacentados pelo frei Dom Henrique de Coimbra, supervisionaram a organização dos itens que seriam levados à terra para a primeira missa. O passo seguinte foi a exploração do novo território. Cabral ordenou que todas as investidas fossem lideradas por cavaleiros da Ordem de Cristo. Jorge e seu grupo partiram mata dentro. Não foi necessário muito tempo de caminhada para que os representantes do clero no grupo pedissem por um momento de descanso. Dom Henrique solicitou o mapeamento da região para localizar um rio ou córrego para abastecimento dos cantis e Jorge prontamente atendeu o pedido. Quando estava longe o suficiente do acampamento, em uma discreta clareira, o jovem cavaleiro da Ordem de Cristo reduziu o ritmo de seus passos até parar. Olhou ao redor, puxou sua espada, abaixou a cabeça e disse: "Vocês já podem sair." 3 homens vestidos como membros do clero saíram de trás dos arbustos e Jorge reconheceu 2. Eles faziam parte do grupo de tripulantes mal encarado que sua infalível intuição apontara anteriormente. O terceiro, para seu espanto, também era um rosto conhecido. A cicatriz horrenda e o sorriso sarcástico nunca seriam esquecidos. "Muito bom reencontrá-lo, senhor. Temos assuntos pendentes a resolver", disse o rapaz. "O prazer é todo meu", retrucou o homem da cicatriz em tom grave e infesto. "Isso é uma vergonha. Membros da Cruz de Nero infiltrados na esquadra do mestre Cabral. Acabarei com vocês e reportarei a ele", afirmou Jorge antes de ser atingido de forma insídia na nuca, pela bainha da espada de um quarto homem que acabara de sair de trás de um tronco de árvore apodrecido. No chão, atordoado e indefeso, Jorge tinha a impressão de ouvir risadas ao longe. Eram os traidores que se divertiam de forma macabra, fazendo cortes superficiais no rapaz enquanto discutiam a forma mais lancinante de abatê-lo. Como de forma sobrenatural, sons das árvores e dos arbustos tomaram toda a atenção dos carrascos aflitos. Era como se a floresta, testemunha silenciosa da covardia daquele acontecimento, tomasse partido. Juntos, no centro da clareira, os homens tentavam manter a calma. A primeira flecha só foi notada quando já tinha atingido o abdômen de um deles, que caiu moribundo. A segunda tirou o chapéu do homem da cicatriz, que covardemente correu para trás dos outros. Os movimentos intimidadores da floresta cessaram abruptamente, dando espaço a um silêncio perturbador, delicadamente superado pela muralha de índios que lentamente se erguera. O pavor dos carrascos foi tamanho que, ao olharem as expressões rigorosas das dezenas de nativos à frente, paralisaram completamente. Para seus infortúnios, a oportunidade perfeita para o homem da cicatriz estava criada. Ele bruscamente empurrou seus comparsas na direção dos índios, usando-os como escudo, e fugiu na direção oposta enquanto seus parceiros eram alvejados pelas inúmeras flechas.
Arquejante pela custosa fuga, o despudorado homem da cicatriz se encontrou novamente próximo do lugar onde ele e seus 3 confrades receberam ordens para espreitar e matar Jorge. Se recompôs e caminhou em direção a alguns membros do clero, entre eles Dom Henrique e de Coimbra, pedindo licença para conversarem a sós. Seja breve, disse o frei. Infelizmente tivemos 3 baixas, mestre, mas a missão finalmente foi concluída. O garoto está morto? Sim, senhor, afirmou o desfigurado homem enquanto esboçava seu repulsivo sorriso sarcástico. Bom trabalho. Vamos dar continuidade ao plano. Antes de se misturar aos membros do clero, o desprezível homem disse em reverência: Glória ao Bispo Negro, glória à Ordem da Cruz de Nero. O frei acenou com a cabeça e, sem perder tempo, alertou o grupo a plenos pulmões para que retornassem à orla, pois um grupo de nativos hostis tinham sido vistos e todos corriam perigo. Ao perguntarem sobre Jorge, o frei argumentou que o rapaz acharia o caminho sozinho, afinal, era um cavaleiro da Ordem de Cristo. Depois do ataque, os índios avistaram que alguém ainda estava vivo e se posicionaram com os arcos armados para acabar com o sofrimento de Jorge. Naquele momento, um ancião abriu caminho entre os guerreiros e interrompeu o ataque. Ele conferiu a respiração do rapaz, abriu as vestes rasgadas pelos golpes de espada e limpou as feridas de seu peito com água. A peculiar marca de nascença de Jorge foi notada pelo velho, que se espantou e chamou o guerreiro mais próximo. Todos baixaram suas armas e imediatamente Jorge foi carregado para o interior da floresta. A tribo ficava floresta dentro, em um vale acessado apenas por uma discreta passarela através de uma imensa queda d'água. No pátio central, uma imagem do sol pintada simetricamente no chão destacava uma fogueira posicionada exatamente em seu âmago. As moradias, espalhadas uniformemente ao redor do pátio, apenas se rendiam ao que parecia ser um templo. Com uma arquitetura imponente formada por gigantescas colunas esculpidas em detalhes nas rochas virgens, o templo, com 2 fileiras de totens, demarcava os limites entre a larga passarela e uma grandiosa porta de ouro reluzente. Delirante por conta da febre causada pelo ferimento do atentado, Jorge pensou que tudo aquilo não passava de meros devaneios. O ancião também era o curandeiro da tribo. Pediu para que o jovem fosse colocado em uma cama de pedra dentro do templo. Era um lugar sagrado para tratar problemas físicos e espirituais. Na presença do cacique Piatã e de sua esposa, a grande feiticeira Lacina, o ancião revelou a marca no peito do rapaz. Os 3 se entreolham assombrados. Graças aos esforços do ancião e também de sua aprendiza, a jovem Janaína, filha única do cacique com a esposa, Jorge se recuperava muito bem. Aos poucos, ele se integrou aos costumes e tradições da tribo. Janaína passava muito tempo com ele, já que era responsável por seus cuidados. Assim não demorou muito para que os dois se apaixonassem. Muito bem visto por todos da tribo, o romance do jovem casal não sofreu resistência. A única exigência de Piatã era que ele se tornasse um membro da tribo, e para isso deveria passar por um ritual de iniciação. Uma cerimônia muito antiga onde os jovens se reconectavam com seus ancestrais, reconheciam sua missão nessa vida e então a cumpriam. Iacina, a feiticeira, começou o ritual contando a história da tribo. Segundo ela, há milhares de anos havia a cidade de Akakor, no coração de uma grande floresta. Essa cidade possuía muitos conhecimentos e ferramentas avançadas para cuidar dos homens, dos animais e da natureza. Eles descendiam de um povo sobrevivente muito antigo, de um continente extinto pela arrogância e o egoísmo. Durante a cerimônia, o ancião cozinhou um líquido, colocou um pouco em um recipiente e entregou para Jorge, que bebeu de uma vez. Com os olhos fechados, o rapaz parecia estar distante dali. Sua expressão facial era de dor e sofrimento. Durante o transe, Jorge se deparou com imagens indo e vindo, como ondas em uma tempestade marítima, e repentinamente se acalmou. Visualizou um homem recebendo um livro de um velho. Depois viu uma cigana tirando a sorte desse mesmo homem. Por um momento, as imagens se embaralharam novamente, e quando retomaram forma, Jorge pôde distinguir aquele homem muito ferido em um deserto, sendo carregado por 2 rapazes. Como uma abanstema, a imagem deu lugar ao homem já recuperado e sorrindo, ao lado de uma mulher e 2 crianças. Jorge esboçou um sorriso ao ver a ternura da cena, mas a visão mudou mais uma vez. Agora para o homem ajoelhado, desesperado e chorando, em frente a 3 túmulos. Jorge sentiu o peso da dor que ele sentia e chorou. A sequência revelou o homem como um templário em uma guerra. Seu olhar estava diferente. O livro que ele ganhara do velho estava agora cheio de símbolos e anotações, ideias que ele pregava para cada vez mais pessoas. Um rosto familiar reapareceu. A cigana, visivelmente mais madura, mas dessa vez a relação deles era íntima e cheia de afeto. Adiante, mostra que ela carregava um filho. Soldados apareceram e o homem foi capturado enquanto a cigana implorava para que não o levassem, sem sucesso. Nos próximos dias, ele seria espancado e torturado até a morte, causando revolta por parte de seus seguidores.
Eles juraram vingança e retiraram do velho livro do seu mestre um símbolo que era recorrente em suas anotações e pregações, a Cruz de Nero. Passaram a usá-la como estandarte do novo movimento que ali começava. Jorge visualizou a cigana sendo perseguida e parindo em segredo. Subitamente, as imagens sofreram um processo de aceleração muito rápido. O filho da cigana cresceu, novas gerações surgiram até que uma cena congelou. Uma mulher em fuga, à noite, carregava um cesto com um bebê em seus braços e, assustada, deixava-o na porta de um convento. Logo em seguida, após colocar o cesto vazio nas águas de um rio, foi violentamente atacada por 2 homens. Lutou até o seu limite, mas foi assassinada covardemente. Assustado, Jorge se debatia e, antes de acordar do transe, teve uma assustadora última visão. Os olhos azuis de Irmã Rosa choravam lágrimas de sangue. Elas banhavam o convento de Cristo que, por sua vez, começava a arder em chamas. O fogo se alastrava por toda a cidade e invadia as águas do rio. Chegava ao mar e queimava as embarcações até a floresta da Nova Terra. Ele viu os índios aflitos e a tribo sucumbindo às labaredas que começaram a flutuar e formavam no céu uma gigante cruz de Nero. Tudo que ele amava estava sendo destruído. Seu corpo se retorcia de desespero e tensão quando uma mão tocou seu ombro e veio seguida de uma voz calma e familiar. Você é o escolhido, meu filho. Agora sabe de onde veio. Sua missão é muito nobre e não será fácil. Mas nunca se esqueça que todos nós, seus predecessores, estaremos sempre com você. Acabe com o mal que foi iniciado há séculos pelo nosso ancestral. Acabe com a ordem da Cruz de Nero. Agora acorde, espalhe sua luz. Subitamente ele despertou e se deu conta de que todos os pesadelos que tivera durante a infância faziam sentido. Tudo estava conectado e agora sabia o que fazer. Na sequência, Jorge solicitou uma reunião com a cúpula da tribo e alertou que precisariam se preparar, pois um grande perigo estava se aproximando. O próximo passo seria informar o mestre Cabral que ele estava vivo. Acompanhado de um grupo de índios, foi até a orla na esperança de encontrar alguém que pudesse ajudar. Era corriqueiro que embarcações ficassem para trás a fim de assegurarem a possíveis navegantes desavisados que aquelas terras já tinham dono. Ao saírem da mata, Jorge e os índios avistaram uma embarcação na outra extremidade. Emocionado, ele não acreditava quem estava bem na sua frente. Era Arthur, seu amigo de infância, que havia partido 2 anos antes, na esquadra de Cristóvão Colombo. Os dois se abraçaram, muito felizes. Arthur confidenciou que o mestre Cabral, inconsolável pelo sumiço de seu pupilo, o havia procurado de forma ininterrupta por dias e noites. Já exaurido e sem esperanças, imaginando que o pior teria acontecido, o navegador retornou para Portugal com a dura missão de informar a todos do convento que Jorge provavelmente não teria sobrevivido ao furor dessa nova terra. Ouvindo tudo em silêncio, o jovem pensou em seu mestre, em Irmã Rosa e na tristeza que teriam sentido, mas não havia tempo para lamentações. Era necessário avisar o mestre Cabral que ele estava vivo e que a ordem de Cristo precisava retornar imediatamente. Arthur, que agora tinha um cargo de confiança em sua esquadra, sugeriu a Jorge que escrevesse uma carta com detalhes que só ele e seu mestre saberiam, para que não parecesse uma fraude. Assim Jorge fez e entregou a um amigo, que a selou e prometeu entregar pessoalmente ao mestre. Os dois se despediram e, de velas içadas, Arthur iniciou o importante retorno ao Portugal. Jorge, por sua vez, voltou com os índios para a tribo. Eles tinham que se preparar e não tinham muito tempo. Enquanto Arthur partia com a nau de volta a Portugal, Jorge voltou para a tribo e começou a se preparar para o que estava por vir. Já em Portugal, ao mesmo tempo em que Arthur corria para avisar o mestre Cabral, 2 de seus tripulantes também se apressavam. Eram espiões da Cruz de Nero que logo informaram ao Bispo Negro que Jorge ainda vivia. Assim que soube da notícia, vociferou: "Precisamos voltar imediatamente para aquele lugar maldito e acabar de uma vez por todas com Jorge." Na noite seguinte, uma grande esquadra da Cruz de Nero, fortemente armada, saiu em segredo, rumo à Nova Terra. O grupo de índios que fazia a guarda na praia, ao avistar a esquadra, correu para a tribo para avisar que a ajuda tinha chegado. Jorge rapidamente veio, acompanhado do cacique e de Janaína, mas ao avistar as embarcações, pediu para que todos ficassem escondidos na mata só observando. Com isso, pôde constatar que, na verdade, não era a esquadra de Cabral que aportara na praia, mas sim a da Cruz de Nero. Ele viu os cavaleiros descendo dos barcos e ajudando um senhor com roupas negras. Assustou quando viu que era o frei Dom Henrique de Coimbra. Sua intuição não precisou de muito tempo para entender que Dom Henrique e o Bispo Negro eram a mesma pessoa. O cacique então ordena para que todos os índios ficassem a postos. Ao atacarem de surpresa, teriam vantagem. Uma grande batalha se iniciou e muitas vidas foram ceifadas. Por ter mais combatentes, o exército da Cruz de Nero acabou tendo vantagens. Mas no momento em que tudo parecia perdido para Jorge e os índios, a esquadra de Cabral despontou no horizonte, acabando com qualquer chance de vitória do exército inimigo. Jorge vingou sua mãe, tirando a vida do homem da cicatriz, e os poucos sobreviventes da Cruz de Nero acabaram sendo levados como prisioneiros. Era o fim da Cruz de Nero. Era o fim do Bispo Negro. Pedro Álvares Cabral, ao avistar Jorge, correu para abraçá-lo. "Me disseram que você tinha morrido, rapaz", disse aliviado. "Não foi dessa vez, mestre", replicou o jovem. Em seguida, apresentou Cabral ao cacique Piatã,
a Iacina, o ancião e finalmente sua amada Janaína. Assim, uma aliança entre a Ordem de Cristo e os índios dava início, sendo coroada pelo casamento de Jorge e Janaína em uma singela cerimônia ao pôr do sol na orla de Veracruz. A profecia se cumpriu e a paz estava restabelecida. Mas dessa vez, o ciclo foi quebrado, e a cobra que mordia o próprio rabo o soltou.